Tu sabe que até eu não sei a porcentagem, mas é uma grande, grande parte da população que o primeiro medo que vem na lista é de falar em público. É. E a maioria das pessoas não passou por traumas assim grandes de rejeição da família ou bullying ou coisa Eu assim. nunca tive trauma. É mais por conta da Estranho, maneira né? que foi acolhido o que você tentou compartilhar em casa. É. Às vezes, porque. E não dizendo que teus pais agiram errado, mas às vezes eles não tinham tempo de ouvir. E aí você pensava que minha opinião não importa. Sim. O que eu tenho pra falar não importa. Sim. Eu tive o caso do meu sobrinho. Meu sobrinho desenvolveu gagueira, porque nós mandávamos ele calar a boca. Tudo sem consciência nenhuma. Sim. Mas ele, ele falava muito quando ele era pequeno. Até hoje ele é bem comunicativo, assim. Ele fala muito, muito, muito. Ele é muito inteligente, ele fala muito. E aí aquela coisa, sabe? Ai, tá, chega, agora deu. Tá, agora. Ai, agora não dá pra falar que não deu. Que nem tu falou, não quero ouvir. A gente não queria ouvir, a gente queria conversar com os grandes. E ele desenvolveu uns 2 anos, ele ficou gago, assim, gago. Sim. Hoje a gente já trabalhou, né, com ele e tudo, e hoje a gente tem outra postura, obviamente, mas eu tenho certeza que foi por conta disso. Que E ele melhorou? Melhorou. Fizeram Mas um estranho, movimento né? sem consciência. Mas estranho não, mas trazendo pra nós, assim, pra gente entender mesmo que a pessoa pode desenvolver coisas. Com certeza. E pode desenvolver, né? Agora ele não tem mais, agora ele fala fluentemente, não tem resquício nenhum, assim, de gagueira. Nada é permanente. Tudo Que pode bom ser que foi identificado e tratado, reage, né? Totalmente, porque se não trata, se acha que é gago e é isso, a pessoa às vezes vai lidar com a vida toda né? por causa de, né, não tratar isso, que é algo que tem como, né? Tem como. Até te dar uma última ideia. Você tentar compreender de onde veio esse teu trauma de falar em público, trauma entre aspas, né? Mas esse teu medo, essa tua trava de falar em público, para poder usar isso como exemplo, porque muitas pessoas podem se reconhecer. Até no meio da palestra, e às vezes tomar consciência de uma coisa que, por isso, sabe? Porque a gente, semelhante atrai semelhante. Quem tiver na tua plateia vai se identificar. Tá ali pra te ouvir e vai se identificar. Totalmente. Até porque é verdade, essa questão de eu não tenho trauma, acontece muito. O que acontece? Às vezes a gente pega e vai trazer um exemplo, ou então vai falar de alguma coisa de constelação, por exemplo, e aí as pessoas pegam e falam assim, gente, mas eu nunca sofri um trauma tão grande. Porque o que a gente entende como trauma? Alto nível de pressão emocional, né? Então, assim, abuso é uma coisa que as pessoas, né? Violência. Isso fica nítido que é um trauma. Mas e aquela pessoa que não sofreu um trauma assim? Diretamente? Como é que ela fala, então eu não tenho trauma, né? Mas é exatamente esse o ponto. Quando você vai fazer essa descoberta, essa investigação interna dentro de você, do que foi a possível causa, né? Do que te travou, do que te gerou esse medo, esse receio, uma ferida de rejeição, um sentimento de abandono, né, tem aquele livro, As 5 Feridas Emocionais, que é bem interessante ler, você vai perceber que às vezes o seu motivo de se sentir rejeitado era esse, das pessoas não te ouvirem quando você queria falar, de mandarem você ficar quieto, de tipo falar, né, eu cheguei numa conclusão que um dos meus motivos de me sentir rejeitada, né, e aí já vou entrar num tema muito interessante, mas é o tema de você estar distante da mãe, né? E era porque minha mãe chegava do trabalho, cansada, e aí ela falava pra mim assim, Adriele, eu tô com muita dor de cabeça agora, me dá 10 minutos. E tudo que a criança queria era o quê? 10 minutos. Que a mãe chegasse e desse atenção pra ela. E isso começou a me fechar com relação à minha mãe. Só que a gente não se fecha só pra mãe. A gente se fecha pra vida. E aí, sejam bem-vindas, a gente vai começar a falar sobre isso. Porque o tema da palestra de hoje era relacionado a estar disponível e disposta para as relações, né? E aí eu perguntei lá na enquete, quem aqui quer... eu perguntei na enquete, quem aqui, né, o que vocês querem do relacionamento e tal. E a maioria das que responderam que queria leveza no relacionamento.
E aí eu pergunto aqui, quem quer leveza no relacionamento? E não só de casal, nos relacionamentos, quem busca leveza? Eu busco leveza, né? Todas buscamos leveza. E aí, esse tema de buscar leveza nos relacionamentos tem N vertentes. A gente pode buscar várias fontes de como ser mais leve nos relacionamentos. Na internet, hoje em dia, tem muito esse resgate ao feminino. N técnicas de como você se tornar mais leve nos relacionamentos. Mas como vocês já me conhecem, eu vou falar de uma abordagem sistêmica, né? Do que é essa leveza nos relacionamentos que a gente busca, né? E talvez eu vá falar coisas aqui hoje que vocês já saibam. Talvez eu vou dizer coisas aqui que são muito novas para vocês. Mas se vocês já sabem desse conceito, pode ser que vocês não estejam aplicando. Porque é muito isso que a Ju trouxe anteriormente, que é essa execução. A gente, mais que saber, a gente precisa aplicar, a gente precisa estar num modo consciente para fazer aquilo no nosso dia a dia, porque senão a gente vai ficar só aquela pessoa teórica, que sabe o conceito, consegue explicar para outra pessoa, mas a gente não aplica no dia a dia. E aí a gente não colhe os resultados desse lugar de ter leveza, né? Porque eu sei que se eu fizer isso eu vou ter leveza, mas por que eu não tô conseguindo? A conta não fecha aqui nesse meio do caminho, né? Então, esse lugar de leveza não é querer. E aí eu quero mudar a minha pergunta. É quem escolhe e quem decide ser leve nos relacionamentos. Porque relacionamento é um jogo de adultos. E quando a gente tá num lugar de se relacionar a partir da criança, né? A partir da menina, a menina fantasia que surge no dia a dia, né? A gente tem muitos papéis ao longo do dia, né? Então a gente entra no lugar da empreendedora, da empresária, da mãe, da amiga, né? E a gente entra nesses papéis com consciência ou inconscientemente, né? Na dinâmica do dia a dia. Mas a gente entra em alguns papéis, que eu vou comentar sobre eles aqui, que não necessariamente a gente se dá conta de que a gente está neles. Um deles é a menina fantasia, que ela visualiza algo na cabeça dela, ela acredita em algo, não comunica para as pessoas, não, e ela só quer do jeito dela. E para se relacionar, num lugar onde a gente tem que trocar, porque o mundo dos adultos é um mundo de trocas, né? Então, como é que a gente faz isso quando a gente fica na fantasia de que tem que ser tudo do nosso jeito? Tem a menina birrenta, às vezes, que também quer tudo do jeito dela, e aí bate o pé, fecha, e aí ela não se relaciona, por quê? Porque ela não está disposta para negociar na vida. Faz sentido? E aí, a gente vai para os relacionamentos nessa postura, e aí a gente não colhe o melhor que a gente poderia, né, dos relacionamentos, porque a gente fica entrando nesses papéis, infelizmente, muitas vezes de forma inconsciente. E a hora que a gente vê, a gente se pega nesses papéis. Da menina birrenta, seja em qual relacionamento for, porque eu acredito que a forma com que a gente se relaciona numa forma de relacionamento, seja no de casal, a gente também vai fazendo das amizades, no ambiente profissional, no ambiente familiar. Dificilmente a gente vai falar assim, ah, não, eu só não tô bem numa área. Nas outras eu tô arrasando. A gente tem aquela porção nossa, porque nós somos fragmentos, e tem um fragmento nosso que às vezes aparece, aquele papel da criança que entra em cena e quer do jeito dela, né? E fecha a cara, e não quer dividir, não quer trocar. Muitas vezes essa criança, ela tá só querendo receber, e aí ela só quer receber das relações, mas ela não quer dar. E aí como é que fica a balança da vida? Quando a gente tá numa relação onde a gente só tá recebendo e a nossa balança tá ficando como? Ou então, a gente tá na balança só dando. Quem gosta de dar demais nas relações? Eu dou conselho, eu dou dinheiro, eu dou, seja lá o que for, eu dou meu tempo, eu dou minha energia de vida. E aí a gente tá nessa relação e a balança também tá desequilibrada. Porque a gente tá dando e a balança do outro tá aqui e a nossa tá assim. Bert diz que uma das leis
para que as relações deem certo, que elas sejam equilibradas. E como é que a gente faz essa dança, né? Esse equilíbrio entre o dar e o receber para que essa balança fique equilibrada e que a gente possa estar disponível e disposta para as relações. Como é quando eu falo isso? Que vem? Eu não sei que momento que eu tô, na verdade. Tô tentando fazer esses movimentos, mas tô aprendendo, né? Então não sei se eu tô dando demais, se eu tô dando de menos. Não consigo ter consciência disso. Interessante. É um bom exercício pra gente se fazer. Porque se a gente não tá atento e tá no piloto automático, às vezes a gente não nota quando que a gente tá dando demais. Porque às vezes a gente aprendeu a fazer muito pros outros e a gente vai entrar nesse modo, fazer demais. Às vezes não, às vezes a gente tá no modo, aqui eu não quero fazer nada, aqui eu quero só receber, não tô disponível para trocar, não quero fazer nada por ninguém, mas quero que todo mundo faça tudo para mim, né? E às vezes tem o lugar da pessoa que também faz assim, eu cansei, eu não quero nem mais trocar. Já dei demais e agora também só vou fazer por mim. Agora eu vou ser independente, eu vou fazer só pra mim, eu vou fazer o meu e o resto aqui se lá. Todas essas esferas, sejam elas quais forem, faz com que a gente vá para esse lugar de não trocar. E quando a gente não troca, a gente não tá na nossa postura adulta. E isso, gente, é uma coisa natural da vida. Tipo assim, não quer dizer que a gente é criança em todos os aspectos. Quer dizer que um fragmento nosso está dizendo, olhe para mim. Olhe para mim para que a gente possa fazer algo diferente daqui para frente. Porque é isso. A criança, ela só está apontando pra gente aquilo que a gente já trouxe já aqui anteriormente. Desse lugar de se expor, desse medo. A criança puxa o nosso freio de mão. E esse freio de mão puxado quer dizer muito. Que é o que eu preciso olhar para que eu possa estar mais disposta e disponível para trocar. E aonde tudo isso começa? Na nossa criança. Então, por isso que eu trouxe e esse ponto da mãe é um tema muito pautado, né, quando a gente fala de relacionamentos. Porque com a mãe a gente aprende a se relacionar, a nutrir as relações. Com o pai a gente aprende a ir para o mundo. Mas com a mãe é o principal e o primeiro relacionamento, principalmente para nós mulheres. Porque vocês percebem que a gente é igualzinho a ela? Sim. A gente é igualzinho à nossa mãe. E até fisicamente. Porque os meninos, quando eles crescem, eles passam a partir de uma certa idade olhar para a mãe e falar, eu sou diferente dela. O meu corpo é diferente do dela. Nós, mulheres, não. A gente, conforme vai crescendo, a gente vai vendo que o nosso corpo é bem parecido com o da nossa mãe. E a gente se mantém num cordão de simbiose tão grande com essa mãe, porque a gente acredita ser ela, que é muito difícil desfazer esse cordão umbilical energético que a gente tem com a nossa mãe. Por isso os movimentos de simbiose são muito grandes para nós mulheres. Isso impacta muito a nossa vida, porque quando eu tô lá criança, querendo o amor da minha mãe, e a minha mãe começa por afazeres do dia a dia, trabalho, problemas que ela teve, porque que mãe não tem problemas com a família de origem dela? Dores que ela teve e ela precisa ainda curar, como a gente já falou aqui no começo. As nossas mães, elas nem sequer queriam tocar no assunto terapia, se tratar, olhar para as feridas. Isso não era comum na fase delas. E aí, a gente tem que lidar com tudo isso como criança. E o que a criança busca? Ela busca amor. Ela busca o carinho daquela mãe. E ela não tem. Então, o que ela faz quando ela busca a atenção da mãe e a mãe não está disponível? Ela se fecha. E ela se afasta um pouquinho. Aí, às vezes, ela vai lá e tenta de novo. E aí, ela vem de novo com um pouquinho de afastamento dessa mãe. E aí, ela afasta mais um pouco. Até o momento que ela fala assim, vai ter que ser eu comigo mesma. Minha mãe não tá disponível para mim.
Isso tudo inconsciente. Então, o que essa menina faz? Bom, agora eu vou fazer tudo por mim. Deixa eu aprender, deixa eu me virar, porque, né, eu já aprendi que é assim, que a minha mãe, ela tá focando nas coisas dela. A nossa mãe também, muitas das nossas mães nos disseram que a gente precisava estudar e fazer as coisas. Por quê? Porque elas não puderam fazer. E com isso, elas estavam focadas no externo. E elas não estavam disponíveis para passar pra gente alguns aprendizados, ensinamentos que eram muito importantes para aquela nossa fase. E tá tudo bem, né? Afinal de contas, nos trouxe até aqui. Fez de nós mulheres fortes, fez de nós mulheres que realmente são independentes, que sabem o que fazer, né? Mas uma parte nossa também rejeitou essa mãe. E essa parte é que é muito difícil de admitir, porque é muito difícil para uma criança e para um filho dizer que ele realmente está afastado do coração da mãe. E esse é o grande desafio, porque quem nunca falou, Deus me livre falar que eu não gosto da minha mãe? Quem falou, imagina, é pecado não gostar da mãe, eu preciso gostar da minha mãe. Eu preciso pertencer, afinal de contas. Então, se eu trouxer para minha mãe que eu sinto raiva, que eu não gosto, que ela fez uma coisa que me machucou, eu não posso trazer isso, porque senão, podem me mandar embora de casa. Eu tinha muito essa sensação que se eu falasse alguma coisa que eu não gostasse, podiam me mandar embora de casa, né? Então, o que você faz? Você guarda tudo aquilo pra você. Quem nunca guardou uma ressalva que não foi trabalhada e ficou debaixo do tapete? Muitas vezes a gente acessou, outras vezes a gente nem acessou ainda essa parte, esse tema, e tá guardado lá embaixo. E às vezes a gente fala, eu amo a minha mãe. Sim, nós amamos a nossa mãe. Mas existe uma porcentagem nossa que precisa se conectar com aquilo que fez nos afastar quando crianças. Por isso é importante trazer as nossas experiências. Por quê? Porque isso vai mostrar para as outras pessoas, nossa, realmente, eu nunca tive um trauma tão grande. O que será que fez me afastar da minha mãe? O que foi o pequenininho que aconteceu? Sabe uma outra coisa que me fez afastar da minha mãe? Ela sempre atrasava para me buscar. Sempre. E ela me deixava no cursinho, ela atrasava para ir buscar na escola, ela não sei o quê, ela esquecia que ia ter festinha junina na escola. E aquilo foi camada lá embaixo na minha infância, até um certo momento que eu fui fazer um atendimento e eu falei, né, com essa pessoa que estava me atendendo, eu falei assim, as pessoas não chegam. Ela só olhou pra minha cara e falou assim, quem quando você era criança você estava esperando e não chegou também? É um trauma muito grande? Não é um trauma. Se eu contar pra vocês, vocês vão assim, gente, mas ela só era um pouco atrapalhadinha com os horários, imagina, releva. A criança relevou? Não. A minha criança puxou meu freio de mão a ponto de fazer o quê? Não deixar que as pessoas chegassem. Isso todo inconsciente, gente, e é isso, o inconsciente nos rege, e isso que é muito interessante. As pessoas não chegavam, até eu tomar consciência desse movimento. E eu falar, uau, é isso. Eu fazer um trabalho já adulta, no meu papel de adulta, de dar acolhimento para aquela criança. E falar, não, agora tá tudo bem, agora você tem a mim. Eu consigo agendar os horários. Eu sou pontual. A gente aprendeu a ser pontual, dado a tudo isso que a gente aprendeu. E tá tudo certo. Tem o benefício disso que eu preciso colher. As pessoas começaram a chegar. Agora, se eu não olhasse para isso, eu ia falar que a culpa era do algoritmo, a culpa era sei lá do quê. Mas o que eu faço que as pessoas não chegam? Gente, onde que eu tô errando que as pessoas não estão chegando? E aí você olha para um movimento de forte impacto emocional para a tua criança. E aquilo faz com que você esteja mais aberto e disponível para as relações de hoje em dia. Então isso é um movimento muito bonito, porque você consegue estar mais leve, você consegue ser mais você consegue estar mais disponível para as realidades e falar assim, não, tá tudo bem, agora eu me banco, agora eu consigo abrir uma live e não ter ninguém lá. Só que a sua criança,
se não está se sentindo segura, ela não vai conseguir. E ela não vai te deixar fazer certos movimentos na vida adulta. E isso faz com que a gente fique indisponível e indisposta para as relações. A gente se feche e fique distante. Então, às vezes, a gente acha que a gente está trocando nas relações, e sim, em certa medida a gente está trocando. Mas pensa que se a vida fosse um raio, a gente estaria trocando na proporção que a gente está com a vida e com os relacionamentos atuais, na mesma proporção que a gente está da nossa mãe, longe e distante, fechada. Então é assim, ó, é nessa direção aqui, ó. Você acha que a pessoa tá aqui coladinha com você? Não, a pessoa tá aqui, ó, no mesmo raio que a gente tá da nossa mãe, principalmente, das nós mulheres principalmente. E os homens também, mas os homens, como a gente falou no começo, parece que os homens têm mais facilidade para lidar com essas coisas. Então, imagina trocar numa nova medida com as pessoas, de um novo lugar, de um lugar talvez mais próximo, que a gente não faz nem ideia de qual é, antes de se propor e se colocar no movimento de eu quero me abrir para os relacionamentos, eu quero me abrir para as trocas da vida, para as pessoas chegarem, para as pessoas poderem participar. Qual é essa nova medida que eu posso ter na minha vida que hoje eu não faço ideia? Por quê? Porque eu ainda estou fechada e distante. Porque eu ainda estou num amor interrompido com a minha mãe. Bert traz muito isso. Um dos movimentos que acontece com muita facilidade dentro das constelações é um movimento interrompido em direção à mãe. A gente vê muito isso. Muito. E uma das minhas professoras diz: eu nunca vi uma pessoa que já nascida tomada de pai e mãe. Todo mundo, ao longo da vida, vai ter movimentos que façam essa pessoa se fechar. Por quê? Porque é importante para o nosso desenvolvimento ter esse afastamento dos pais e ter essa coisa de, até pra gente ir pra vida, se a gente não chegar na fase da adolescência e não tiver um movimento assim com a mãe, o que acontece? A gente não consegue ir, a gente fica. E aí o que a gente fica? Aí a gente fica na outra fase da moeda, que é coladinha com a mamãe, pertencente, vinculada, fiel, só que a sua vida tá lá. E você não está disponível para suas relações, de novo, indisposta. E aí você tá ali, só que você tá olhando para trás, a tua vida tá aqui, existe um jardim maravilhoso e você tá aqui. Minha mãe, te amo, idolatro, não consigo ficar sem você, mamãe, você é tudo para mim. Cordão umbilical aqui, conectado. E a vida, mamãe, não importa. A vida tá aí, mas por amor a você, eu fico. Às vezes conectado com as dores da mãe. Às vezes querendo ficar no lugar do pai e ser a namoradinha, né? Vamos dizer assim. Entre aspas, mas a gente se coloca no lugar do pai. E que homem vai chegar nessa vida? Às vezes chega o homem, só que a gente está indisponível, casada e muitas vezes indisponível para a relação porque ainda está casada com a mãe ou com o pai. Então, é uma falsa vida, é uma falsa medida de troca, porque quando a gente está pequeno, a gente só recebe para trocar, e por isso o relacionamento é um jogo de adultos, a gente precisa estar a posse do nosso lugar. Então, esse é o lugar da Carol. Se a Carol sair desse lugar, alguém senta nele. Ou fica vago. E aí a Carol vem parar aqui, sentada no lugar de alguém. A vida dela tá ali. Se ela estivesse sentada ali naquela cadeira, ela estaria como no auge, fazendo tudo que ela deveria fazer no mundo. Mas não, a Carol resolveu sentar aqui, ó, na cadeira do pai dela. Aí a Carol tá vivendo a vida do pai e a dela tá ali, ó, cadeira vaga. E às vezes a gente passa 40 anos longe da nossa cadeira. Aí às vezes a Ju resolveu sentar na cadeira ali da mãe dela, da avó, porque às vezes a gente senta na cadeira da avó. E aí o que a gente faz? Senta no lugar da avó, se sente maior que a nossa mãe e começa a cuidar dela. De um lugar, porque assim, sim, a gente pode cuidar dos nossos pais e com a velhice dos nossos pais a gente vai. Só que tem, sabe um lugarzinho para fazer isso? É o lugar de filha. É fazer tudo aquilo sentado na nossa cadeira.
E não ir lá no lugar da avó, sentar na cadeira da avó e falar, não, agora eu viro sua mãe e vou fazer tudo por você e deixo a minha cadeira da vida vaga. Não, eu posso fazer tudo aquilo, só que com uma postura de filha. Quando nós estamos sentadas na nossa cadeira de filha na vida, a gente pode ser adulta nas relações lá fora e trocar com força, que é esse lugar. Quando você está sentada na sua cadeira, você tem papai e mamãe atrás de você. Você falou isso, né, Carol? E é isso, nos dá força, a gente tem força. Sair do nosso lugar tira a nossa força. E aí a gente fica indisponível, indisposta nas relações. A gente não tem noção da medida de troca que a gente poderia ter se a gente estivesse no nosso lugar, se a gente ficasse no nosso lugar. E aí quando você começa a experimentar ir para o lugar, acontece magicamente, magias, né? Que é, você começa a sentir todo aquele ganho e todo aquele resultado que é ir para o seu lugar. E você começa a receber mais da vida, as coisas começam a acontecer, você se sente bem nesse lugar. Mas antes, existe uma coisa que precisa ser feita: a indisposição. Falar não, às vezes recuar, deixar de fazer coisas que a gente fazia. E isso gera um desconforto, principalmente familiar. Quem é que nunca teve que dizer um não pra mãe e sentiu que tava tipo assim, meu Deus. Meu Deus. E aí você vai pra um lugar de quê? De uma má consciência, como diz o Bert. Que é, você precisa estar na má consciência pra crescer. Quando você tá na boa consciência, eu faço o que ela me pede, eu agrado, eu faço assim, assim, assado, e tá tudo bem. Só que você tá pequeno. Você tá na boa consciência. A boa consciência faz com que a gente fique pequeno. A má consciência faz com que a gente cresça. Só que isso dói. Tem um preço. Por quê? Porque é aquela coisa, aquela simbiose, até cortar o cordão umbilical energético com a nossa mãe, a gente dói pra falar um não pra ela. Dói pra não ir almoçar quando ela convida. E a gente sabe que vai ser o preço do crescimento. E se a gente não fizer isso, a gente vai ficar olhando pra trás. E vai exigir de nós execução. No começo vai ser dificílimo, tanto para nós quanto para ela. Aí depois ela vai começar a se acostumar, até um certo ponto que ela vai começar a ver que você tá bem melhor, porque agora você tá no seu lugar, afinal de contas, você tá na sua vida. E aí ela vai começar então a te apoiar, ela vai começar a te estimular a fazer cada vez mais aquilo. Não é que a gente vai deixar de ser filha, mas quer dizer que a gente vai fazer no lugar de filha. E é um desafio para nós mulheres, faz sentido? Sim. Quem é que nunca teve que passar por uma situação, né, dessa? É um grande desafio. Quem quer fazer um exercício agora para olhar para isso? Vamos? Adoro. Eu tava aqui naquela postura da filha mesmo, só escutando a mãe falando, sabe? Eu acho que é bom eu gosto muito de fazer os exercícios porque a gente vai sentindo o corpo, como ela já trouxe, né? Então, deixa eu ver se a Aline também entra. Ai, gurias, desculpa, eu só tô resolvendo aqui uma questão rapidinho. Tá bom, fica à vontade. E deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma cartinha pra cada uma de vocês enquanto a Aline... Oi, conseguiu? A Aline faz... Tu sabe onde a gente mora, né? Ali na pousada de Carlos. A caminhonete do gato. Mas vamos deixar pra ler no final, só escolhe agora. Vou pegar uma pra mim também. Pra gente ver no final. Agora que eu me dei conta que a gente não comeu. A gente Né? trouxe café e não comeu. Ninguém comeu. Verdade, é que o papo tá tão bom. Sim. É tanta coisa. Mas é muito Tá interessante muito rico o mesmo. nosso movimento aqui, as coisas se... O povo veio muito perfeito, né? Se complementando. Sim, as palestras foram se costurando, né? Tira uma cartinha pra você, fica em Não, paz. imagina. Depois você lê, tá? É só pra gente pegar agora. Não lê. É, boa.
Então, eu queria propor para a gente fazer um pequeno exercício. Vamos fazer? Então, só vamos trocar. Vocês hoje já se conhecem? Não? Ah, tá. Então. Hoje. Ah, então tá. Então não precisa, porque, né, é bom fazer com quem a gente não conhece. Mas a gente vai fazer em duplas esse exercício, tá bom? Então só vou deixar vocês terminarem de comer, tá? Mas enquanto isso, fiquem à vontade. A gente vai trocando e aí depois a gente faz o movimento, tá? É bem interessante porque por muito tempo a minha mãe faz chantagem emocional. Então, cada não era uma dor que vinha aquela coisa emocional. Então foi tudo trabalhado, a constelação me trouxe isso, de quando eu digo não tenho mais aquela, ela pode fazer a chantagem que ela quiser, que tá tudo certo. A minha mãe também fazia muita. E é difícil, né, para nós filhas. Meu pai faz 11 anos que ele faleceu, esse ano faz 11 anos. Então ela também me colocou no lugar de... Eu sou eu sou a filha mais nova, eu tenho uma irmã menor que não nasceu, que apareceu na constelação, e é muito interessante porque somos em 3 vivos, e sempre que eu escutava, tipo, ela é nossa caçulinha, aquilo sempre bateu um negócio diferente em mim, tipo assim, não. E aí na constelação apareceu. Olha que interessante. Que tinha, ou veio junto, não sei porque eu nasci de doente quase 10 meses, ou veio, minha mãe ficou grávida e não soube depois, enfim, né. Então somos em 3, eu sou a mais nova viva. E quando o meu pai faleceu, eu morava em São Paulo, os meus irmãos e a minha mãe fizeram uma pressão para mim voltar para cá. E meu casamento lá também já não estava muito bom. Então, até pela fragilidade e tudo, eu acabei cedendo a isso e fiquei aqui. E o meu irmão morava em São Paulo, meu irmão morava em Lages, mora ainda, a minha irmã morava em Curitiba. Então ela meio que me colocou no lugar ali do pai para tudo, assim, né? E minha mãe é super independente, né? Tanto que hoje ela tá lá em Portugal, linda, maravilhosa, falando sobre o trabalho dela. Mas foi um processo de eu sair desse lugar de não, eu não sou meu pai, você é totalmente independente, uma senhora com quase 80 anos hoje. Uau. Né? Mas também me colocar nesse lugar de filha, porque muitas vezes tanto ela quanto o pai às vezes me ligavam lá em São Paulo para falar de coisas aqui da casa, não sei o que, falar da minha irmã, falar dessa minha, blá, 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 blá. E eu ainda imatura ainda ficava tipo ainda respondendo, dando coisa, tarará, Querendo resolver, sim, né? Mas eles também, e aí depois eu ficava pensando, pô, mas eles não dão pra saber como é que eu tô, se minha vida aqui tá boa, se não tá, como é que eu tô com meu marido, se eu tenho amigos, se eu não tenho, mas eu também não saía desse lugar aí, né? Então foi um movimento bem bonito, assim, de poder sair do lugar do meu pai, do meio do casamento deles, ir pro meu lugar lá de filha mais nova, que eu tenho mais 2 ou 3 na frente, né? Você vê como é o esforço, né? Porque a gente se coloca quase como o irmão mais velho da jogada e tem que voltar. Ficar bem pequenininha. E é difícil ficar pequenininha, né? Por quê? Porque eles nos dão uma posição de importância e a gente gosta porque é gostoso. Só que a gente começa a perceber que na vida a importância não tá acontecendo. E aí os papéis são invertidos, a gente tem que se tornar pequena para começar a ver os movimentos da vida começarem a ascender, né? Mas é desafiador, né? Ficar pequeno frente aos pais. É um desafio e é todo dia. Que bacana, Carol. É um desafio que você já tomou consciência, né? Eu tomei consciência. E a gente cai de novo, né? Mas a gente sabe voltar agora, né? Antes não, antes a gente só ficava ali porque a gente, não, porque eu preciso resolver, eles estão me demandando, né, é importante e tal. Nossa, a ficha que me caiu foi quando uma professora minha falou assim, viu, eles já transavam quando você nasceu, eles pagavam boleto, eles já eram casados, e você tem o que da vida? Aí eu, nossa, é verdade. É verdade. Eu falo a mesma coisa.
E aí você fala, nossa, que insignificância, e eu querendo estar lá no pedestal, né? O pedestal. Querendo dizer o que ela deve ou não fazer, o que meu pai Quem sou eu? E aí, o movimento de falar assim, da fila da família. mãe, eu não sei o que fazer. E pra falar eu não sei o que fazer? Sabendo a resposta, porque a gente quer, né? Somos fazedoras, aprendemos a ser independentes, a ter ideias. Mulheres ali, quem somos? As Atenas, que nascemos da cabeça do pai. Quem é o pai? O patriarcado. O desejo do masculino. Sim. Se vocês ouvirem a história de Atenas, Zeus descobriu que ele iria ter uma filha muito mais forte do que ele. Então o que ele fez? Ele comeu, né, a mãe grávida para que não nascesse a criança. E Zeus começa a ter dores de cabeça muito, muito, muito fortes. E ele pede para um filho marretar a cabeça dele para ver se aquela dor passava. E quando o filho marreta a cabeça dele, sai Atenas, vestida, adulta, já vestida com roupa de guerra e dando um grito de guerra. Essa é a figura arquetípica de nós mulheres no mundo moderno, esse lugar da mulher heroína, fazedora, que nasceu da cabeça do pai e está desconectada da mãe, afinal de contas a mãe nem estava na história. E muitas de nós somos essas mulheres. Eu sou essa mulher que me desconectei total, tanto da mãe quanto dos valores femininos, das qualidades do feminino. Por quê? Porque o importante era o mundo externo. E o mundo externo está na esfera do pai. Fazer, execução, metas, sempre mais e resultados, e qual que vai ser o meu próximo. E a vida do feminino é uma vida muito mais cíclica, que a gente deixou de lado, muito de lado. E que a gente vai resgatando conforme a gente vai passando os anos e vai percebendo que é pesado demais para nós estar distante desse feminino. A gente paga um preço nascer da cabeça de Zeus, né? A gente paga um preço que é estar distante da nossa natureza. Afinal de contas, a gente não consegue se encaixar no mundo do masculino. Por quê? Porque nós somos cíclicas, a gente tem uma menstruação, o nosso corpo funciona de forma circular. E o do homem é totalmente diferente, porque ele é um testosterona, 24 horas, e nós temos uma natureza que é totalmente diferente dos padrões, porque o mundo foi projetado a partir do masculino. Então, a gente vive nessa guerra interna de querer fazer caber. E a gente não consegue, E aí, eu acredito muito que quando a gente vai se conectando com essa parte do feminino, a gente aprende a lidar melhor com o mundo tal qual ele é. Porque aí a gente vai estar bem pautada e entendendo, cara, eu sou diferente. Eu posso me adequar a esse mundo, mas eu vou pro meu lugar do feminino, e aí eu não vou mais manca pra vida. Porque é como se a gente pegasse a nossa perna esquerda e cortasse ela fora, quando a gente decide só ir para essa forma de pensar masculina. E resgatar toda essa parte feminina, essa reconexão com a mãe, com as mulheres da família, também diz respeito a gente estar mais completa na vida. Porque se a gente exclui uma parte nossa, a gente já sabe que as coisas não funcionam tão bem quanto elas poderiam funcionar, né? Eu vi no movimento que eu tô fazendo sobre relacionamento amoroso, né? E sempre tive dificuldade de manter um relacionamento amoroso. E aí eu vi que todas as minhas que vieram antes tiveram relacionamentos ou falidos ou não tiveram, eram as vós que sustentaram os filhos, tanto a paterna quanto a materna. E é lindo isso que a gente vai tomando consciência, né? Aí eu fiz um movimento de ir lá dizer pra elas que elas precisavam, que tá tudo bem, mas que eu ia seguir minha vida, né? Que eu sentia muito pelo que elas tinham vivido e tal. E que a gente carrega a bagagem de todo mundo. Sim, né? nós carregamos. Tipo, inconsciente, porque, cara, eu até então não sabia, né? Nunca nem tinha olhado pra esse lugar onde elas estiveram, né? A gente vai levando a vida como se elas mesmo independentes, fossem. né? E aí, mas é um lugar bem legal, assim, as coisas começam a andar depois que você tem essas consciências, né? Sim. Senão tu fica andando, tenta entender e tu não entende nada, né? Tu vai batendo cabeça e não parece que nada faz sentido. Nada, porque não entende de onde que vem essa dor,
por que não dá certo, né? Tu fica achando justificativo e tu não acha uma resposta. Mas Não. aí quando tu consegue olhar assim pra elas, mas que também entendendo que a dor não é mais nossa, né? Sim. É uma história delas e infelizmente passaram por isso, mas que não. Mas eu consegui reparar isso, que na minha família, as que tiveram relacionamentos, por exemplo, minha mãe, foi porque aceitaram tudo, né? Tinha que aceitar do Tem jeito um preço, que dava. né? E as que não tiveram daí, que nem minhas avós, foi porque elas tomaram o peito e falaram, não, aqui não vai ser assim, mas daí também não tiveram uma vida amorosa, sabe? Leve, né? Não tiveram, né? Elas foram elas por elas e os filhos, assim, a vida delas. Não tiveram ninguém do lado delas. Então, eu espero que daqui pra frente seja diferente, né? É isso que eu sempre falo. E, independente do que elas viveram, daqui pra frente tem que ser diferente, né? Exatamente. Pode ser diferente, mas com uma consciência. Sim, nós somos a dor de todas as mulheres da nossa família. A partir do momento que a gente menstrua, a gente começa, inicia uma jornada de vida, morte e vida dentro de nós todos os meses. E quando a gente tem cólica, quando a gente tem todo aquele sangue que a gente tem que, né, deixar sair, vem toda essa dor. Sabe aquela cólica, aquela dor, aquela coisa, aquela angústia que você não sabe nem porquê, a sua vida tá ok. É a dor de todas as nossas ancestrais que a gente sente. E a gente não sabe disso. Porque em algum momento isso se perdeu. Quando eu trouxe que a nossa mãe não estava disponível para nós, quando a gente precisava na infância para passar toda essa coisa para nós, é porque elas também se desconectaram do feminino em algum momento. E as nossas avós também. A minha avó, por exemplo, a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos. Então ela não teve mãe. Consequentemente, ela foi mãe da forma que ela soube e da forma que ela podia. Só que faltando um pedaço, né? Faltando um ciclo de mãe ali dentro daquele processo. E consequentemente a minha mãe também aprendeu a ser mãe com a minha avó, dentro das possibilidades. Mas elas carregam dores, que aquilo passa para mim, que enquanto eu não trato, vai passar para as minhas filhas, até a mim própria influencia. Então qual que é o objetivo de nós mulheres? Quando a gente toma consciência de que a gente tem essas dores profundas do feminino, que vem das nossas ancestrais, e que a gente tem dentro de nós um útero que ajuda com que a gente processe todos os meses essas dores, a partir da nossa menstruação, a gente ganha força. Só que muitas de nós aprendemos que menstruar é ruim, atrapalha. Eu detesto menstruar, eu até tomo anticoncepcional, eu tomo injeção para não menstruar. Quantas amigas a gente não conhece? E ao invés da gente usar a nossa natureza, as próprias ferramentas que a gente tem no nosso próprio corpo para transmutar essa energia e fazer com que a gente passe a ter uma vida melhor a cada mês, afinal de contas, a gente toda vez que sangra, a gente está levando um luto de algo, e às vezes pode ser um projeto. Não é só um filho que a gente deixa de gerar, a gente deixa de gerar projeto todos os meses, sonhos a gente deixa de gerar, e a gente é o canal de conexão entre o mundo visível e o invisível. Então, tudo aquilo que não foi gerado, a gente tem a possibilidade de transmutar essa energia para que seja mais leve, fazer todo esse processo. Então, por isso que ter uma vida mais leve precisa de uma decisão nossa, porque dá trabalho. Ser leve tem o preço de ser leve. Tem o preço de buscar esses conhecimentos, acessar esses conhecimentos e começar a fazer todos os meses, por exemplo, essa conexão com a gente mesma. De o que eu tô deixando esse mês? O que é essa dor? O que é? E deixar isso chegar para nós. Porque se a gente tá muito na cabeça do masculino, nesse logos, a gente quer encontrar a resposta. Buscar uma resposta externa para os nossos problemas. Mas o poder do feminino é intuir a resposta. E eu já estive muito no masculino. E busquei respostas fora o tempo todo da minha vida. Eu queria respostas externas, eu queria que alguém me desse a resposta. E dia após dia, me conectando
com os ensinamentos que eu fui me conectando, eu fui entendendo. A resposta não está pronta e não está do lado de fora. É meu dever conectar com essa busca interna de encontrar as respostas. E dá trabalho, porque às vezes a gente encontra coisas que a gente não faz ideia. A gente tem que processar coisas que a gente não faz ideia e que a gente aprendeu que buscar uma resposta pronta facilita a nossa vida, porque a gente não tem que sentir. Eu só encontro a solução na cabeça, mas não vai pro corpo. Então, assim, o meu problema, vou trazer um exemplo. O meu problema de estar indisponível e disposta nas relações é porque eu estou longe da minha mãe. Então, quer dizer, é só eu começar a me aproximar da minha mãe que tá tudo certo. E daí a teoria tá perfeita aqui. Aí a nossa mente nos engana e pega e faz esse movimento. Então agora eu preciso ficar próximo da minha mãe. Quem nunca se iludiu de, deixa eu ir lá dar um abraço, deixa eu dar um beijinho na minha mãe, fazer um post no Instagram, falar que eu amo ela, que gente, isso aí já vai fazer efeito. Só a cabeça. E o corpo? É corpo. Estar disponível é corpo. É você chegar e o teu corpo não retrair perto das pessoas, principalmente de pai e de mãe. Porque muitas vezes quando a gente está muito retraída com aqueles dois que nos deram a vida, a gente chega e dá aquele abraço assim, né? Sabe? Não é aquele abraço gostoso de criança que pega por baixo e agarra. A gente dá um abraço assim, sem sentimento, com ressalva. E aí, o processo não dá pra ir pra cabeça. A via é por baixo, que é pelo corpo. É pelo sentir, é fazer todo esse movimento que a gente vem falando de se expor através do corpo. A constelação nada mais é do que vai representar um papel, é corpo. O que você sente no corpo, não é o que você pensa a respeito daquele papel. Quem aqui já representou? Sim. Né? É corpo. Então, que a partir de hoje, assim, a gente possa sentir como o nosso corpo percebe as relações. Como o nosso corpo vai para aquele lugar. E aí, o nosso corpo está disponível. Tá tudo bem. A cara dele. Ai, que bonitinho. Como o nosso corpo vai para as relações. O quanto a gente tá aberta, sabe? A nossa postura mostra muito. A gente sabe disso. O quanto a gente tá assim, cruzada para a vida, sabe? Eu não tô recebendo, eu não quero receber, sabe? Então, assim, a nossa linguagem diz muito sobre nós. Esse fechamento que a gente diz, não, eu só tô confortável, é minha postura. Não, mas eu quero estar disponível para receber, eu me abro. Eu tiro toda essa carcaça de proteção aqui da frente, né? Bom, vamos trabalhar um movimentozinho? Então, vamos de duplas. Você quer que eu segure o seu baby? Pode ser. Vamos ver se ele vem com a titia. Exato. Ela só tem a oportunidade de segurar ele. Não vou mentir. Bom, o que eu vou convidar vocês a fazerem é vocês ficarem de frente, uma para a outra. Eu vou ter que ficar sentada, eu acho. E eu vou ter que ficar aqui em cima. Bom, Isso eu já aproveito pra terra. Não, tá gelado. Eu tô de meia. Tá. Eu vou ficar de meia. Só pra ficar mais parelho, pra ela não ficar olhando pra cima. Já vai sofrer. E não é culpa sua, não tá? Sou eu que sou. O comprimento veio acima da mente. então respirem fundo. Fechem os olhos. Solta profundamente. E uma de vocês vai ser o número 1 e a outra vai ser o número 2. Sinta no corpo se agora você é o número 1. E se você perceber que sim, eu represento o número 1, você levanta a mão. Ok, então a Carol e a Aline vão ser o número 1 agora. Então agora vocês vão abrir os olhos de vocês e vocês vão se conectar no olho. E quem é o número 1 vai observar o número 2. Observa o corpo e observa o seu corpo também. O corpo da colega e observa o seu corpo.
como você fica. E a número 1 vai dizer: eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Muito obrigada. Muito obrigada. Percebe como é dizer isso? Diga: eu sou como você. Eu sou como você. E por ser igual a você, E por ser igual a você. eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Diga: obrigada por ter me dado a vida. Obrigada por ter me dado a vida. Mãezinha, Mãezinha, de você eu tomo tudo. de você eu tomo tudo. Ao preço que lhe custou. Ao preço que lhe custou. E que custa a mim também. E que custa a mim também. Tomo a vida Tomo a vida. e dela vou fazer algo de muito bom. E dela eu vou fazer algo de muito bom. Em honra a você Em honra a você e a todos que vieram antes de nós. e a todos que vieram antes de nós. Mãezinha, Mãezinha, muito obrigada pelo papai que você me deu. muito obrigada pelo papai que você me deu. Ele é o pai certo para mim, Ele é o pai certo para mim. assim como você é a mãe certa para mim. Assim como você é a mãe certa para mim. Respira fundo. Diga: mãe, Mãe, eu cresci eu cresci. e agora E agora eu vou para minha vida. eu vou para minha vida. Agora eu vou olhar para minha vida, para os meus relacionamentos, Agora eu vou olhar para minha vida, para os meus relacionamentos, pela minha carreira, para minha carreira, para os meus sonhos. para os meus sonhos. Mas eu sempre serei Mas eu sempre serei a sua pequenininha e a do papai. a sua pequenininha do papai. Peço que me abençoe, Peço que me abençoe, para que eu vá para a vida. para que eu vá para a vida. E quando eu fizer na vida E quando eu fizer na vida muito sucesso, muito sucesso, esse sucesso também é seu. esse sucesso também é seu. É isso. Quer virar? Pode se virar. Se vira. Se vira. E agora a gente dá um minutinho para a mãe também compartilhar como foi, vocês compartilharem o que foi no corpo de vocês, uma para outra mesmo. Ah, que bom. Você se sentiu bem? Aham. E como a mãe ficou? Sua mãe ficou bem leve. Aham, tava bem tranquila. Eu assim, tô. Bem calma. Mas durante. No começo tava um pouco Parecia tenso, que assim. uma coisa aqui, Dura. sabe, entalada, Inclusive, eu achei, querendo depois vir que começou a subir, pra fora. ficando mais leve. Eu me senti como. Como eu me sentia na época que eu não conseguia falar. Apertar, depois ele foi, tipo, Que eu travava. Acho que tem muito disso também, né, do trabalho. Parece que precisava ouvir isso aqui. Hoje eu morar
sozinha. No caso, não. Sua mãe precisava ouvir isso que você falou. Tá mais leve. Tô te vendo. Uhum. Obrigada. Já significava muita coisa. Talvez ela não tenha... Ela tem, Não consiga tem sentir visto isso ainda. também Não sei se você já falou. como mulher, como profissional. Mas depois foi... Foi. Obrigada. Depois foi soltando. Acho que deu vontade de abraçar. Como foi pra você? Foi leve, foi tranquilo, mas no início eu tive um sentimento de pena. Uhum. E eu acho que depois que eu descobri tudo que minha mãe passou, assim, eu olhei, porque minha mãe perdeu o pai com 8 anos. Uhum. O meu avô se suicidou por dívida financeira. E aí a gente conseguiu ver todo esse o peso que tem o dinheiro, sabe? O quanto de voluntariado eu já fiz na minha vida. Uhum. Desde meus 14 anos voluntariando, eu fui pra África, fiquei 1 ano lá sem ganhar nada, deixei um emprego que eu ganhava super bem, eu larguei tudo pra fazer isso. E aí na constelação eu vi que era uma dívida que eu tava pagando de novo. Aham. Então, poder olhar pra minha mãe, depois de entender tudo isso, foi muito importante. Mas agora eu não tenho mais sentimento de pena e de honra, Sim. sabe? Pela história dela e pelo que ela conseguiu nos passar. E criar eu e mais 3 irmãos. Então, Sim. é Toda vez que vier esse sentimento, é olhar para esse lugar que você já conheceu e dizer o quanto ela é forte. Porque é isso no final das contas, não é? A gente vê o Oi? quão forte. É. Será que Não, tem pode deixar pra tirar. Não precisa mais? a TV. Agora vocês vão emprestar o corpo pra colega, né? Tanto Agora nós vamos inverter. O tanto de mulher que resolve, soluciona as coisas no dia a dia, eu vou me oferecer ajuda pra TV agora. A gente já deu nosso jeito. Effectuation. É que eu visei a síndica, né? E aí eu acho que ela foi. Enfim. É isso. Sim. Então agora nós vamos inverter, né? Porque uma colega emprestou o corpício pra agora a gente inverte. Então agora fechem os olhos de vocês, se concentrem novamente. E agora, quem foi a número 1 vai ser a número 2. E vocês que ainda não fizeram, vão ser a número 1. Então abram os olhos e se olhem. E a número 1, observa. Observa o corpo. Observa o corpo da colega. Percebe a vontade de se aproximar ou se afastar. E aí então você diz pra ela: Mãe, eu vejo você. Eu vejo as suas dores. Eu vejo as suas dores. Eu vejo quanto de coisa você viveu. Eu vejo quanto de coisa você viveu. Eu vejo a sua força. Eu vejo a sua força. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Sinto muito, mãe, Sinto muito, mãe, por todos os meus julgamentos. por todos os meus julgamentos. Todos os meus julgamentos Todos os meus julgamentos. eram um pedido de amor. Era um pedido de amor. Eu só queria que você me olhasse. Eu só queria que você me olhasse. Mãe, Mãe, me pega nos braços. me pega nos braços. Então você percebe se a sua mãe está disponível. E se você pode fazer um movimento em direção a ela. Bem devagar.
se você não estiver disponível, não tem problema. Mãe, de você eu tomo tudo. De você eu tomo tudo. Ao preço que lhe custou. Ao preço que lhe custou. E que custa pra mim. E que custa pra mim. Mãe, nem sempre foi fácil. Mãe, nem sempre foi fácil. Mas agora eu vejo Mas agora eu vejo que o seu jeito de dar amor que o seu jeito de dar amor é diferente daquilo que eu esperava. é diferente daquilo que eu esperava. Mãezinha, Mãezinha, por favor, me abençoe, por favor, me abençoe. para que eu possa ir pra vida, Para que eu possa ir pra vida. para que eu cuide do meu destino Para que eu cuide do meu destino. e que eu possa deixar você com o seu. Que eu possa deixar você com o seu. Você é forte, mãe. Você dá conta. Você dá conta. E eu também. E eu também. Agora eu cresci, mãe. Agora eu preciso. Tomo tudo Tomo tudo e vou pra vida. e vou pra vida. Peço que abençoe as minhas escolhas. Peço que abençoe as minhas escolhas. Abençoe as minhas escolhas. E peço E peço que esteja tudo bem quando eu fizer um pouquinho diferente da senhora. que esteja tudo bem quando eu fizer um pouquinho diferente da senhora. Eu sigo pertencendo. Eu sempre pertenço. E eu sempre serei E eu sempre serei a sua filhinha. a sua filha. A sua filhinha querida. A sua filha. É isso. Respirem fundo. E se vocês quiserem compartilhar como vocês se sentiram. Eu senti que a minha amiga é bem cansada. Bem cansada mesmo, assim. E consigo entender, mas a gente ainda não é muito próxima, né? Eu fiquei muito tempo sem falar com a minha mãe e meu pai. E depois da separação deles eu tive bastante problema de saúde, então acho que associei a eles e tudo mais. Então eu tô tentando esse movimento de volta, mas ainda não tenho essa intimidade com eles, essa vontade de abraçar, essa vontade de dar carinho, né? Mas tô trabalhando isso, mas também não sei se chega um momento e a gente quer ser outra pessoa, sabe? Por mais Sim. que eu tô tratando minhas feridas e tudo mais, não sei se vai chegar esse momento de querer abraçar, beijar e tudo mais toda hora. Quero o bem deles, com certeza. Quero ajudar eles quanto eu puder, mas ainda não tenho esse desejo, assim, de Sim? querer estar, sabe? Sim. Com eles. Mas eu sinto que ela tá bem cansada, assim, da vida. Acredito que é em geral, né? Assim, que ela não teve muitas oportunidades, muitas coisas que trouxeram grandes alegrias a ela, né? Sim. É um movimento pequeno. E a partir da disponibilidade deles também, né? Mas mais do que querer dar carinho, é querer receber o carinho deles. Porque os filhos tomam para ter força para poder dar na vida. Quando a gente está no movimento de querer dar carinho aos nossos pais, a gente está naquele movimento de costas para nossa vida, querendo dar para os pais. E qual que é o fluxo da vida? O fluxo da vida é para frente. A prosperidade tá quando você deixa o passado para trás e você se coloca a serviço da vida. Senão a gente está olhando para trás. E olhar para trás é olhar para a morte, bem nuamente dizendo, né? É olhar para o passado, para tudo aquilo que já foi e não tá se abrindo para a vida. Então, nós como filhos e filhas, o movimento é estar aberto a receber deles. O que eles têm para dar, a medida que eles têm para dar e do jeito que eles têm para dar. Às vezes a minha mãe, o que ela tem para me dar seria pouco. Considerando que medida? A que eu queria. Mas eu tenho que olhar e falar, mãe,
considerando a sua história, tudo aquilo que você viveu, é isso que você tem para me dar. E eu tomo. Porque quando eu tomo aquilo, mesmo sendo pouco, eu me faço forte para ir para a vida e me dá o resto que ela não está disponível para me dar. Porque agora eu sou grande e eu me materno. O grande movimento do amadurecimento e do adultecer é passar a se dar aquilo que a gente gostaria que nos dasse. Para parar de ficar pedindo e começar a se dar. Ah, porque eu queria que a minha mãe me desse tal coisa. Ah, ela não deu. Então, assim, ela não deu e é isso. Não, peraí, eu queria que a minha mãe tivesse me dado tal coisa. Ela não deu. Qual é a melhor solução? Eu posso me dar isso agora? Uau, eu vou me dar isso agora. Que agora eu posso me dar isso. Eu não preciso mais esperar dessa mãe. E tomar só aquilo que ela tem pra dar. Do jeito, porque não é sobre estar lá abraçando mãe. Não é sobre isso. Porque eles poderiam não estar mais vivos. Mas é no coração. É aqui no coração a gente começar a ver a força deles no lugar de mãe de verdade. Aquela porção dentro da mulher que estava disponível para nos dar a vida. E graças à disponibilidade dela, a gente está aqui hoje. Porque de todo o resto, tudo se deu um jeito. Agora, para a vida, é só quando dois seres estavam disponíveis para ter uma relação e falar, eu vou ser portal. Tem muita gente que ouve isso e fala, ai, é difícil para mim aceitar que pai e mãe é só isso, né? Mas é libertador se você consegue perceber isso também por outro lado, porque, uau, eu ainda não tô disponível para ter um filho, sabe? Então olha a força que eles tiveram, a responsabilidade de, apesar de todos os pesares e de todas as dificuldades, eles disseram sim para uma criança. E ela cresceu, e hoje eu tô aqui. Eu tô podendo respirar, viver, celebrar, curtir a vida. E então, essa é uma oportunidade que a gente tem. E é pouco a pouco, sabe? Nas constelações a gente aprende que tomar pai e mãe não é um evento e eu tomei pai e mãe e agora então pronto. Agora eu já passei tô com certificado de tomei pai e mãe. Os consteladores, eles brincam muito que Bert tomou a mãe pela última vez aos 92 anos. Pouco a pouco. O aprendizado cada vez mais, aquele movimento de se afastar, é fazer isso aqui. E começar a chegar. E começar a chegar, porque quando eu me abro para aqueles dois, que são só figuras, eu me abro também para as relações. Eu me abro para uma nova medida de receber. Receber o quê? Dinheiro. Quando a gente falou das camadas, essa camada de desbloqueio, na verdade, está nesse portal, né? Se a gente for pensar bem. Toda aquela espiral de crescimento e olhar para os desafios a cada desafio novo eu encontro algo que me bloqueou lá atrás e que quando eu desbloqueio, eu tô mais apta. E geralmente com quem que aparece lá atrás? Quem que aparece? Né? Mamãe e papai. Então, pra gente ser mais leve nos relacionamentos, que a gente possa, primeiro, né, estar no nosso lugar de pequenininha, frente ao papai e mamãe, para que a gente possa ser grande perante a vida. E que a gente, todas as vezes que a gente tiver problemas fora, que a gente investigue dentro de nós aquilo que nos causa aquilo. E que a gente possa, então, fazer esse movimento. Mas a partir de onde? A partir desse lugar do feminino. Que a gente às vezes ainda está distante e que precisa começar a se reconectar, se quiser, né? Para ter uma vida mais leve. Porque quando eu percebo que o meu corpo me ajuda a transmutar toda essa energia, que eu consigo identificar, trazer do mundo invisível para o mundo visível e transformar isso, nós somos a energia da criação. E é através de nós que nós geramos mais vida. Então a paz começa no coração da mulher. Por isso que nós somos tão buscadoras. Porque se a gente não está em paz, ninguém ao nosso redor está em paz. E a gente percebe isso. Quem tem filho sabe, quando está estressado, o filho também fica estressado. Não dorme direito, E quem está casado percebe a energia do lar e as pessoas ao redor,
a empresa ao redor, a gente percebe, os clientes também reagem. Então nós somos ondas, e quando a gente percebe que a paz começa no nosso coração, a gente tem uma ferramenta muito poderosa dentro de nós para transmitir essa paz, não é mesmo? Sim. Então eu queria agradecer vocês por essa oportunidade da gente ter trocado sobre esse tema, que faz parte da minha vida, me compõe, que eu aprendi muito. Afinal de contas, eu era uma Atena que estava totalmente focada no masculino e deixei a minha porção feminina de lado e não tinha relacionamentos leves. Sofri muito nos relacionamentos, sejam profissionais quanto amorosos. E aí eu fui buscar. Para tentar me entender e comecei a entender que todas nós passamos por isso e que seria um desserviço eu guardar essa informação só para mim, e passei a compartilhá-la para que a gente possa ter um pouquinho mais de consciência no nosso dia a dia e poder tomar ações diferentes, né? Caminhos diferentes, trilhar a partir daquele novo nível de consciência. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos ler as nossas cartinhas?